Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de thriller de mistério gótico americano de 2022, tipo Ali Blue Eyes. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. O filme se passa no ano de 1830 na região de Hudson Valley, em Nova York. O protagonista é um detetive aposentado Augusto Landor. Ele mora sozinho em sua casa e não faz nada além de beber. Isso porque sua esposa faleceu devido a uma doença há alguns anos e sua filha está desaparecida há alguns meses. Certa manhã, enquanto relaxa à beira do rio, um oficial militar, o capitão Hitchcock, se aproxima dele e menciona que seu superior quer conhecê-lo. Landor, que não gosta de sair de casa, se recusa a ir. Mas quando Hitchcock enfatiza que o assunto é urgente, ele concorda. Ao longo do caminho, eles falam sobre as conquistas anteriores de Landor. Acontece que ele é um dos melhores detetives do país, com 100% de sucesso. Ele sempre resolveu o mistério para o qual foi designado. Logo, eles chegam a uma academia militar e vão direto para o escritório do superintendente Thayer. Este último conhece Landor tão bem que está ciente da morte de sua esposa e do desaparecimento de sua filha. Depois de expressar suas condolências, ele vai direto ao ponto e revela que um de seus militares, cadete Leroy Free, foi encontrado morto. O soldado era de Kentucky e sua comida favorita era frango. Todos suspeitam que ele cometeu o impensável, mas algumas coisas sugerem o contrário. Alguém se aproximou de Free após sua morte, cortou seu corpo com precisão e levou embora seu coração. Depois de explicar tudo isso, Thayer pede a Landor que encontre o culpado e o traga à luz. O detetive concorda e imediatamente começa a trabalhar. Ele, junto com Hitchcock, visita o necrotério e se encontra com o Dr. Daniel, o mesmo médico que conduziu a autópsia de Free. Daniel menciona que já verificou o cadáver minuciosamente, mas não encontrou nada suspeito. No entanto, quando Landor realiza um check-up básico, ele encontra um hematoma atrás da cabeça de Free e um pedaço de papel rasgado em sua mão. Isso o faz concluir que Free não cometeu o impensável, mas alguém o matou de propósito. Landor faz o possível para decifrar o significado do pedaço de papel rasgado, mas sem sucesso. Apenas algumas palavras são escritas e adivinhar a frase exata é quase impossível. Antes de deixar a academia, Hitchcock avisa para manter a investigação em andamento em segredo. Mais tarde, Landor visita o local onde o corpo de Free foi encontrado e começa a investigar. Nesse momento, um cadete chamado Edgar Allan Poe se aproxima dele e diz acreditar que Free foi morto por um poeta. Poe acredita que Free foi morto pelo poeta porque ele próprio é um poeta, que conhece a arte de extrair o coração de alguém de seu corpo. Landor obviamente não acredita nisso. Então Edgar lhe dá outra pista. Ele diz que alguns dias antes de Free ser morto, ele brigou com seus colegas de quarto. Na próxima cena, Landor vai para a academia e interroga alguns cadetes com a permissão de Hitchcock. No entanto, nenhum deles afirma nada que possa ajudar no caso. Após o término do interrogatório, um policial chega com um bilhete para Hitchcock. Este último lê e fica surpreso. Acontece que uma vaca e uma ovelha foram mortas de maneira semelhante. Seus corações foram arrancados depois de estrangulá-los até a morte. É evidente que o assassino os está alertando para interromper a investigação. No entanto, isso apenas torna Landor mais focado em encontrar o assassino. Então, ele vai direto a Edgar e pede sua ajuda para decifrar a mensagem escrita no pedaço de papel que encontrou na mão de Free. Embora Edgar seja apenas um estagiário, que não tem permissão para interagir com estranhos, ele concorda em ajudar. E surpreendentemente, na mesma noite, ele surge com uma resposta. Ele visita Landor em sua casa e explica que, embora não possa dizer o que dizia o bilhete inteiro, o último parágrafo mencionava não se atrase. Isso significa que o assassino convidou Free para um local. Depois de um pouco de discussão, os dois chegam à conclusão de que o bilhete foi escrito por uma mulher. Isso ocorre porque um cadete como Free não teria nenhum propósito em encontrar um homem lá fora tarde da noite. Só então, Edgar lembra de ter visto uma bela mulher do lado de fora da base militar no dia em que o assassinato foi cometido. No dia seguinte, Landor envia um bilhete a Edgar, pedindo-lhe que o encontre em uma casa de gelo perto de Lake Courage. Sem perder tempo, Edgar chega lá e encontra Landor inspecionando uma velha casa abandonada. Lá dentro, ele percebe um círculo e um triângulo desenhados no chão e assume que alguém ali realizou um ritual. Ele também menciona que os artistas colocaram o coração de Free entre as formas e realizaram magia negra. Como a casa é do médico filho de Daniel, Artemus, Landor agora suspeita que Artemus fez tudo isso. Porém, para aprender mais sobre magia negra, ele leva Edgar para conhecer um de seus amigos especiais, John, que é um especialista nesses tópicos.
Eles fornecem a ele diagramas das formas estranhas, e John imediatamente deduz que é um tipo especial de ritual de magia negra, realizado para ser imortal. Ele também menciona que, para conduzi-lo, é necessário um coração de criança não batizada e de um homem que morreu enforcado. Ao ouvir tudo isso, Landor pede a Edgar que faça amizade com Artemus e tente extrair mais informações dele. O cadete concorda e começa a se encontrar regularmente com Artemus. Surpreendentemente, eles se tornam bons amigos. Uma noite, Edgar se reúne com Artemus e seus amigos para alguns drinks. Pela conversa, ele descobre que Free estava em um relacionamento com a bela irmã de Artemus, Lea. Muitos acreditam que ele cometeu o impensável depois que ela o abandonou. Em outro lugar, Landor tem uma visão de sua filha perdida e começa a entrar em pânico. É claro que ele ainda não superou aquela tragédia. Na manhã seguinte, o funeral do cadete assassinado é finalmente realizado. Enquanto Landor presta suas homenagens, ele é abordado pela mãe de Free, que lhe entrega o diário de Free. Ela quer que ele fique com ele, para que ele possa encontrar o verdadeiro culpado. Ela também menciona que tudo no diário está escrito em linguagem criptográfica e ela não entende nada disso. Mais tarde, ao voltar para casa, Landor encontra Daniel e sua esposa, Wiley, e diz a eles que não vai parar até encontrar o assassino e puni-lo. Quando Wiley pergunta a ele sobre sua esposa, Landor responde que ela morreu há 2 anos. Em outro lugar, Edgar vai à casa de Artemus para saber mais sobre ele. Mas ele se distrai imediatamente ao ouvir Leia tocando piano. Como ela também adora poesia, os dois começam a conversar e ficam atraídos um pelo outro. Antes de partir, Edgar convida Leia para encontrá-lo lá fora no dia seguinte, com o que ela concorda. Na cena seguinte, os dois se encontram em um cemitério e começam a expressar seus sentimentos. Edgar afirma que se sente muito atraído por sua beleza e seu charme. Quando chega a vez de Leia, ela inesperadamente sofre uma convulsão e cai no chão. Felizmente, ela logo se recupera e Edgar a acompanha de volta para casa. Enquanto isso, Landor arranca os papéis do diário pessoal de Free e extrai com sucesso algumas informações dele. À noite, enquanto Edgar está trabalhando sozinho, uma colega cadete amigo de Artemus, Ballinger, o ataca por trás e o espanca violentamente. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós é muito valioso. Por favor, curta e se inscreva. Obrigado pelo seu apoio. Felizmente, Landor chega lá a tempo e salva Edgar antes que ele seja morto. No dia seguinte, Landor fica sabendo que Ballinger está desaparecido e, posteriormente, encontra seu corpo pendurado na floresta, com o coração arrancado. No entanto, desta vez, Daniel olha mais de perto o corpo de Ballinger e revela que a pessoa que removeu seu coração é diferente da do caso de Free. O corte não é tão preciso e exato desta vez. Ao ouvir isso, os altos funcionários ficam com raiva e pedem a Landor que resolva o caso o mais rápido possível. Para começar, eles querem que ele interrogue Edgar, já que ele é a pessoa mais misteriosa e astuta do acampamento. Quando Landor se recusa a obedecer, Hitchcock revela que Edgar recentemente brigou com as 2 vítimas de assassinato, Fritz e Ballinger. Isso surpreende Landor, pois seu amigo poeta nunca havia mencionado isso. Então, ele encontra Edgar do lado de fora e pergunta se ele está escondendo alguma coisa. Este último confirma ter brigado com eles, pois o intimidavam constantemente por causa de sua aparência e hábitos. No entanto, ele não os matou. Edgar explica que se ele matasse todos com quem tem problemas, sobraria menos de 1 dúzia de cadetes. Vendo seu rosto inocente, Landor se convence e vai embora sem perguntar mais nada. Uma noite, os dois são convidados para jantar na casa de Daniel, que eles aceitam. Enquanto comem, Landor encontra Wiley muito ansiosa e assustada, como se ela estivesse escondendo algo. Após o jantar, ele conversa com Daniel em particular e pergunta se há algo de errado com sua filha. O médico revela que Leia sofre de uma doença rara que lhe causa convulsões frequentes. O triste é que não há cura para isso. Nesse momento, Hitchcock chega lá e informa que outro cadete, Stoddard, está desaparecido. Isso alarma Landor. Então ele imediatamente vai verificar o quarto pessoal do cadete. Eles não encontram nada lá. Então Landor suspeita que Stoddard se envolveu em algum negócio obscuro ao lado de Free e Ballinger. Por isso eles estão sendo caçados. Mas como o corpo não foi encontrado, é possível que ele tenha simplesmente fugido. Em seguida, Landor vai até seu amigo mago John e pergunta a ele sobre o caçador de bruxas que ele mencionou antes. John traz uma foto dele,
explicando que foi ele quem escreveu o livro contendo os procedimentos para se tornar imortal. Assim que Landor vê a foto, ele se lembra de tê-la visto na casa de Daniel e imediatamente se dirige para lá. Enquanto isso, Leah e Artemus capturaram Edgar e estão prestes a realizar o mesmo ritual que fizeram com o coração de Free. Pouco depois, Landor chega à casa de Daniel e confronta sobre o caçador de bruxas e a doença de sua filha. Apanhando em flagrante, o médico aceita o seu erro e revela que depois de não tratar a filha, foi obrigado a seguir o caminho da caça às bruxas para manter Leah viva. No entanto, ele menciona que sua esposa, filha e filho são os principais envolvidos no processo. Mesmo agora, eles estão prestes a sacrificar Edgar pela causa. Ao ouvir isso, Landor fica apavorado e corre em direção à casa abandonada. Felizmente, ele chega lá na hora certa, pouco antes de Leah e Artemus cortarem Edgar. Enquanto Landor é aliviado, Leah fica furiosa e começa a derramar óleo por toda parte, acendendo um grande incêndio. Artemus aproveita a oportunidade para lutar contra Landor para que sua irmã continue o ritual. Mas, infelizmente, enquanto ela está fazendo isso, um grande poste de madeira cai sobre ela, deixando-a inconsciente. Artemus corre para salvá-la, mas os dois ficam presos dentro do fogo. Antes que toda a cabana desmorone, Landor agarra Willie e Edgar e sai do local. No dia seguinte, com Edgar no hospital, o superintendente elogia Landor pelo serviço prestado, acreditando que o caso está finalmente resolvido. Hitchcock também agradece a Landor e pede desculpas por se comportar mal com ele às vezes. Depois de algumas semanas, Edgar se recupera completamente e visita Landor em sua casa. Surpreendentemente, ele descobriu algo chocante. Ele menciona que depois de examinar a caligrafia no fragmento da nota em posse de Free e na nota que recebeu de Landor, ele descobriu que eram idênticos. Ao ligar todos os pontos nas evidências que obteve, fica claro que Landor foi o responsável pelas mortes dos cadetes. Edgar então apresenta suas descobertas e conta a Landor que por meio de uma senhora da taverna, ele soube de sua filha, Matilde. É quando Landor aceita seus crimes e finalmente revela tudo. Acontece que, 2 anos antes, depois de participar de seu primeiro baile, Matilde estava voltando para casa sozinha quando foi violentada por Free, Ballinger Stoddard. Embora ela tenha sobrevivido, o incidente a traumatizou tanto que ela cometeu o impensável de um penhasco. Landor testemunhou todo o incidente e tentou detê-la, mas sem sucesso. Com o passar dos dias, Landor escondeu essa informação de todos e mentiu que havia fugido. Mas porque Matilde sofreu e morreu bem na frente de seus olhos, ele queria se vingar. Então, ele se aproximou de Free, atraiu com uma mensagem e o levou para uma área deserta. Lá, ele acabou com ele brutalmente e fez a cena parecer como se a vítima tivesse cometido o impensável. Depois que ele saiu, Leah e Artemus extraíram o coração de Free para o ritual. Quando Edgar pergunta como ele descobriu sobre Ballinger, Landor responde que soube pela diário pessoal de Free. Então, em um momento oportuno, ele assassinou Ballinger e desmembrou seu corpo para dar a impressão de que o cadete havia sido morto pelo mesmo assassino que havia desfigurado o corpo de Free. Esta é a razão pela qual o Dr. Daniel achou as 2 incisões diferentes. Finalmente, Landor acredita que Stoddard fugiu devido ao medo de ser morto. Ele pode ter escapado, mas terá que viver o resto de sua vida com medo. Landor participou da investigação porque não queria que ninguém suspeitasse dele. Ele também queria saber quem extraiu o coração de Free. Na cena final, Landor diz a Edgar que ele pode ir contar às autoridades que ele é o verdadeiro assassino. No entanto, o poeta se recusa, dizendo que o que ele fez é compreensível. Criminosos como Free e Ballinger não merecem nada menos do que receberam. Dizendo isso, Edgar queima as anotações e, portanto, apaga as evidências que poderiam ter levado o detetive à prisão. Edgar então vai embora, mas não antes de dizer a Landor que ele realmente valoriza os momentos que passaram juntos. O filme termina com Landor caminhando até a beira do mesmo penhasco de onde sua filha cometeu o impensável. Ele deixa a fita de cabelo flutuar dizendo: "Descanse, meu amor." Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.